Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assistiram o último vídeo que foi sobre Belo Horizonte? Já se inscreveram no canal? Deixaram o seu joinha, o seu like aí pra gente? Qualquer coisa, poste nos comentários. Se tiver alguma pergunta, por favor, deixe-nos acompanhar em relação à sua aprendizagem da língua portuguesa. Toda a prática, ela é super bem-vinda. E vamos transformar essa audição passiva em uma audição ativa por meio da escrita. Hoje, o salto será gigantesco. Eu vou lá para o Amazonas, estou com o Lucas, um super turismólogo, para contar um pouquinho para a gente sobre o estado dele, sobre a região que ele mora. Tudo bem, Lucas? Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo super turismólogo. Tudo certo e por aí? Tudo ótimo. Temos que vender o nosso peixe, né? O Falar Português Brasileiro agradece por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, querida. Espero grandiosamente poder contribuir para o aprendizado da galera e falar sobre as curiosidades aqui da região. Então vamos lá, Lucas. Eu cheguei em Manaus. E em Manaus, quais são os pontos turísticos que eu posso visitar? Como funciona a logística da cidade? Você pode nos contar um pouquinho? Claro, posso sim. Então, em Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, tem diversos atrativos turísticos, né? Dentre eles, os mais famosos, temos o Encontro das Águas, que é o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. É um fenômeno da natureza em longa escala, né? Então, esse é um passeio muito interessante de se fazer. A gente tem também o Teatro Amazonas, que é um teatro, hoje em dia funciona para eventos culturais e tudo mais, então é assim, a cara de Manaus, é a cara do Amazonas, é o ícone amazonense. Fora isso também, a gente tem os atrativos das comunidades e da região ali por perto. Então, em Manaus é possível você fazer visitação em comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas também. Você consegue alguns passeios, você consegue ter um contato mais íntimo com os animais, como os outros, fazer foto com os animais, mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente. Voltando para a cidade novamente, você tem o Musa, que é o Jardim Botânico da cidade. É um lugar assim, muito especial, que eu gosto muito, onde você pode fazer trilha, onde você pode conhecer um pouco sobre a fauna e flora da região. Então, é um jardim botânico muito bonito. Uma coisa muito interessante desse local é que ele tem uma torre de aproximadamente 27 metros, eu não sei exatamente, mas são muitos andares, e dessa torre você consegue ver tanto o lado da floresta, né, que Manaus fica no meio da floresta basicamente, quanto o lado da cidade. Então, esse contraste é muito interessante. Manaus também tem muitos shopping, sabe? Então, isso acaba sendo interessante, cinemas e tudo mais. Mas, assim, o que chama mais a atenção das pessoas que vêm de fora são essas coisas que eu te falei. O Encontro das Águas, um contato mais intenso com os animais. Aí a gente vai entrar em outras questões, como a culinária, o nosso peixe assado, as nossas frutas. Por favor. Enfim, tudo isso é muito interessante. Já pode falar um pouquinho sobre a gastronomia, então. Então, como a gente está aqui rodeado de floresta e rodeado de
de rio de água doce, a gente tem uma diversidade muito grande de peixes, né? Peixes, vou tirar meu óculos. De peixes, como eu posso dizer, um peixe mais fresco, mais suculento, mais selvagem. Então, isso dá ao peixe um sabor mais delicioso, né? A gente tem aqui também o maior peixe de água doce do mundo, que é o pirarucu, o arapaima. Pirarucu, ele pode chegar de 3 a 4 metros, assim, muito, muito, muito grande, né? É o rei aqui da região, e ele é um pirarucu, ele é um peixe, né, comestível e tal. Então, se aproveita basicamente tudo dele. Fora ele, a gente tem também o tambaqui, que é o famoso tambaqui de banda que a gente come assado. Nossa, assado, cozido, uma diversidade. A gente tem outros peixes também. Nossa, pirapitinga, temos a sardinha de água doce também, que ela é bem grande, temos, enfim, pacu, temos também bagres, enfim, uma diversidade mesmo de peixes deliciosos. Para fruta, sim, a gente vai entrar, vai falar de frutas muito, muito, muito regionais, assim. Então, a gente tem o cupuaçu, eu não sei se é comum aí para vocês o cupuaçu, que é azedinho. Nós encontramos, por exemplo, o cupuaçu em polpa, encontramos o cupuaçu em sorvete, mas eu nunca vi uma fruta de cupuaçu, a não ser na embalagem do sorvete. Ela é similar, assim, ao cacau, né? Ela vem protegida assim, só que ela não é amarela e nem verde, ela é marrom, e aí você quebra, e aí tem os caroços onde você fica ali tirando aquela membrana, assim. E é muito azedo, assim. Então, você falou que você tem em polpa aí, aqui a gente tem no quintal da gente. Muito mais fácil. Outra fruta que eu também nunca vi é o cacau. Não? Não, para mim o cacau é o chocolate em pó ou o chocolate em barra. A fruta mesmo. Aí já é o produto final, né? Mas o cacau também, ele tem uma forma assim, meio como de cone e tal. Aí também você precisa quebrar para tirar as sementes. Na semente lá tem a membrana. Mas aí o cacau, né? O cacau e o chocolate, ele é feito do caroço. O chocolate, né? O chocolatado, ele é feito do caroço do cacau. Você tem todo um processo ali. De repente eu posso até te mostrar que eu tenho um cacauzinho aqui natural. Ou um chocolatezinho natural, desculpa. E assim, o rei, né, daqui é o açaí, que talvez vocês devam conhecer aí também. Mas aqui é o açaí que a gente vai lá no quintal e pega e come de uma maneira também diferente da que vocês estão acostumados a consumir aí, que é a polpa diretamente. A gente apanha lá da árvore, aí tira, faz a polpa, e dessa polpa a gente já consome com a farinha de mandioca, então já é a fruta direto. Eu sei que vocês têm aí o pó e todo um processo, fazem um sorvete. Aqui não, aqui a gente come diretamente a polpa do açaí, que aí fica como se fosse um caldo bem forte, um pouco pastoso. Ele é extremamente pesado, assim como ele é pesado, ele te dá muita energia também. Mas assim, você toma uma tigela de açaí, você já fica ali buchudinho, só querendo deitar na rede. Lucas, como é que eu vou comer açaí com farinha de mandioca? Olha, eu conheço açaí com leite ninho, conheço açaí com granola, açaí com banana, açaí com paçoca, mas farinha de mandioca aqui no Sudeste jamais. Nem Centro-Oeste, que eu já morei lá. E não, uma farinha de mandioca é para fazer a farofa. Só que a farinha de mandioca que talvez você conheça é a farinha mandioca diferente que a gente tem aqui também. A farinha de mandioca que a gente tem aqui e que come com açaí, ela é com bolinhas assim. Nossa, também posso te mostrar, eu tenho aqui na minha cozinha. Ela não é aquela farinha seca que faz a farofa. Ela tem uma textura diferente e ela é maior. E aí você
põe no açaí e aí fica mastigando, assim, porque ela é crocante, assim. É como se fosse aquelas bolinhas de sorvete, assim, que você põe em cima, sabe? Sei. Eu acho que nós não temos essa farinha de mandioca Não aqui. chega aí, não chega aí. É que ela é quase famosa como farinha de Uarini. Não sei se você já ouviu falar, talvez. Que o Não. Uarini é uma cidade aqui do interior do Amazonas que começou a produzir muito, em grande escala, essa farinha, e aí tá meio que exportando. Mas ela é a farinha de mandioca que a gente consome aqui e é de lei, tem que ter a farinha pra gente consumir, senão, né, o peixe não fica bom, senão o frango que a gente come não fica bom, é assim de lei. Você vai encontrar farinha em casa de amazonense se entrar. Gente, que viagem é essa? Super intercultural. O açaí que nós temos aqui é o açaí em pote, vendido no supermercado. E é como você mesmo disse, é um sorvete com sabor de açaí. Quando eu estive no Sim. Espírito Santo, eu cheguei a provar o açaí lá e eu achei com sabor de terra. Para mim, tem gosto de terra. E o açaí daqui do estado de São Paulo, ele não tem gosto de nada. Vai ter gosto ali do que você colocar no meio para consumir esse açaí. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso também, que tem o gosto de terra, mas aí com alguns meses já vi essas pessoas também se entregarem à sedução do açaí. Realmente, ele tem um gosto muito forte, como eu te falei, ele é muito pesado e ele chega a ser assim, meio areioso, assim. Mas, nossa, um dos pratos favoritos aqui da região. E tem por período também, né? Então tem um período que dá mais, e aí você consegue comprar, sei lá, a R$3 o litro, que é uma que é uma realidade diferente da de vocês, mas a gente também consegue, quando não está no período, a gente está com muita vontade de comer, a gente encontra até de R$10 o litro. Mas é muito farto, né? Então é muito comum a gente consumir aqui, por isso que tem esse valor. E se você for parar para olhar as questões nutricionais, ele também é muito mais, tem muita mais propriedade, né? Porque ele vem direto ali da árvore e tal, ele não é desidratado e nem torrado, enfim. Então a gente aqui tá bem servido de açaí. Com certeza. Sabe aquele pote de sorvete de 1 litro, 2 litros da Que Bom? Sei. Aqui custa pelo menos R$25 o pote de sorvete. Um potinho daquele de 500 ml de açaí é o mesmo preço do sorvete Que Bom de 1 litro. Tô sabendo. É. Mas aí, ó, tem uma outra coisa que talvez a gente consiga falar mais lá na frente, que é sobre a logística amazônica, né, coração? Que aqui a gente não tem estradas, aqui todo o jeito de se locomover ou é por avião, que fica muito caro, ou é por barco, né, que aí é gasolina, e a gasolina também aqui é muito cara. Então, a gente acaba entendendo que essa logística pode, de repente, influenciar nos valores aí dos produtos naturais que chegam aí para vocês e pode até demorar, por isso que precisa todo esse processo. E sem contar que pegam 1 litro de açaí de vocês e transformam em 10 litros de açaí para nós, né? Sim. Por isso que perde também, descaracteriza o sabor. E Lucas, Isso. Ainda um pouquinho mais sobre Manaus. É uma cidade perigosa para se fazer turismo, para caminhar? O turismo noturno, ele existe ou é uma cidade diurna? Olha, é uma cidade, é uma capital, né? Então, como toda capital, você tem ali os seus índices de violência, de outros acontecimentos, né, ruins, mas de modo geral, ela é segura, assim. Claro, você precisa seguir todas as orientações, que eu acho que são um absurdo, que eu acho que a gente deveria ser livre para ir e vir de qualquer lugar de maneira segura, mas você precisa seguir algumas recomendações, não é? Então, que eu costumo sempre falar para os visitantes, que eu trabalho com turismo, né? Evitar entrar muito sozinho ou sozinha em bairros, assim,
muito distante do centro, tomar muito cuidado com seus pertences, né? Não ficar exibindo e tudo mais. Falar no celular também, somente dentro dos atrativos turísticos, né? Se você vai, de repente, no Teatro Amazonas, então, né? Procura sempre ter esse cuidado, mas, de modo geral, é uma cidade tranquila, sim. Eu considero uma cidade tranquila. Mas, né, também falo que é capital, é cidade grande, né? Como você possa imaginar que seja uma cidade grande. Ótimo. E o turismo noturno, ele existe também? Ou é um turismo mais diurno? Né? Para aproveitar dessas coisas que a gente estava falando, tem alguns eventos, né? Principalmente ali no centro histórico, onde tem os barzinhos, tem os restaurantes, vez ou outra tem, mas é muito pontual. Certo. Em relação Até porque... Pode falar. Até porque se você tem um roteiro que faz o dia todo, né? Todo dia tem passeio de manhã, de tarde. O Amazonas, a Amazônia de modo geral, ela costuma ser muito quente e úmida, né? Então, geralmente, os visitantes eles ficam muito cansados, aí aproveita a noite para dar uma descansada. Mas eu entendo também, que se você está num local onde é diferente, você quer aproveitar cada minuto e às vezes nem descansa e já quer ir para a night também. Exatamente. E Lucas, aí na sua região, você pode nos contar um pouquinho sobre como é? Eu vi lá no seu canal várias coisas super bacanas. Eu vou linkar o canal do Lucas aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu achei, assim, super interessante. É um lugar que vale a pena. Obviamente que eu já estou doida para conhecer. Mas pode vir. É um pouco distante, né? Precisa de planejamento para poder chegar. Eu não faço ideia de quantos... Possivelmente eu teria que ir São Paulo, Brasília, Manaus, ou não sei dizer qual seria a rota aqui do Sudeste para chegar aí. Mas eu já vou colocar ali, ó, como sendo um dos lugares para visitar depois de ver o seu canal, que eu achei lindo. Obrigado, Flor. Então, como você mesmo disse, eu não moro em Manaus, né? Manaus é aqui a capital do Amazonas. Eu moro na cidade de Tefé, que é uma cidade polo, né? É uma cidade pequena para a região, mas a gente tem aqui cerca de 61 mil habitantes. E ela fica situada no Médio Solimões, né? Que é o médio rio Amazonas, por exemplo. A gente fica a 500 quilômetros de Manaus. Então, para se chegar em Tefé, você tem três maneiras, não é? Você pode vir de voo pela uma companhia grande nacional, não sei se pode falar nomes de companhia. A Azul viaja para cá, então aproximadamente 1 hora de Manaus até Tefé ou vice-versa, você já está por aqui. A gente tem também os barcos regionais, né, que são aquelas embarcações grandes que você pode viajar ou de camarote, né, ou de cabine privativa ou de rede. É um meio de transporte muito usado pelos locais, vai de barco, e o tempo de duração são aproximadamente 2 noites, 3 dias, assim. No barco. Eu acho que eu gostaria de ir de rede. Eu costumo dizer que essa é uma imersão à cultura, ao jeito amazônico mesmo de viajar. Porque, como eu te falei, é um meio de transporte local da população. Então, você vai com todo mundo de Tefé, todo mundo de Manaus, e aí tem aquela conexão muito grande. E aí é isso, assim, aproximadamente 2 noites, e 3 dias, assim, você já está ou em Tefé ou em Manaus. E o outro jeito seria de lancha rápida, né? Que são umas lanchas como se fossem ônibus interestadual. Você viaja em cadeiras, não seria bem cadeiras, seria nem cabines. Não sei dizer. Você viaja sentado, mas você pode levantar, e aí também esse período é de 12 horas de viagem. Então você sai de Manaus ou de Tefé umas 6 horas, e aí chega no destino umas 6, 7 horas, assim. Depende muito.
Qual E aí dessas chegando, opções você faz quando você precisa ir para Manaus? depende muito, assim, quando eu vou a trabalho, tenho um pouco tempo, aí a gente vai de voo, né? Eu preciso ir de voo por aí e voltar rapidinho. Quando eu vou de férias, alguma coisa do tipo, aí a gente vai para curtir mais a paisagem, curtir mais, conversar, e você encontra gente que é cidade pequena, né, mano? Aí daqui a pouco você encontra lá o teu vizinho, encontra o teu amigo que estudou contigo, tudo no barco, e aí vai aquela festa para Manaus ou voltando. Mas somente esses dois. Viagem de lancha eu não tenho paciência, porque são 2 horas assim, chatas, só sentado e só. E aí, como a lancha viaja muito rápido, né? Não é uma viagem que eu diria que fosse uma viagem turística, onde você consegue curtir. Só vai tu, e aí você não aproveita muito, né? Não dá nem tempo de ver nada, né? Não dá. E é cansativo, é muito cansativo. Você chega assim acabado. E, Lucas, eu vi em um dos seus vídeos alguma coisa religiosa, uma procissão. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre esse vídeo, sobre essa tradição que vocês têm aí? Claro, posso sim. Então, aqui a gente, apesar de sermos, né, diretamente descendente das tribos indígenas, a gente tem uma presença religiosa muito grande. Primeiramente, da Igreja Católica, né, que veio e fez todo o processo de catequização. Então, tem muita Igreja Católica aqui, a gente vê muitos católicos e vê muitas influências. Mas, atualmente, a maior influência assim, da região são as igrejas evangélicas ou protestantes, não é? A gente vê em cada comunidade tem uma igreja protestante. O vídeo em questão, ele falava sobre a procissão de São Pedro. Então, a gente tem vários períodos festivos aqui na região, onde a gente faz os festejos em honra aos santos, né? Tem festejo em honra a São Sebastião, a São Jorge, e é muito comum eles fazerem um mastro, né? Que é um toco de árvore muito grande, todo enfeitado, com frutas, com fitas, bandeiras, e aí eles ficam fazendo a novena, né, nesse período, orando para esses santos e tudo mais. Esse que você viu no vídeo, São Sebastião, não, Sebastião, São Pedro, desculpa, aqui são muitos santos. O de São Pedro em questão, ele é feito também do mesmo jeito, só que aí no final eles fazem uma procissão de barco, né? Porque São Pedro era pescador e ele é visto também como protetor dos pescadores e tudo mais aqui. E essa região é uma região, né? Água doce, muito rio, então temos bastante pescadores ainda também. Então aí vai um barco na frente com a imagem de São Pedro também, que é o que você vê no vídeo. Vai uma banda cantando as músicas religiosas, o barco todo enfeitado também, com bandeirolas, várias pessoas orando, e atrás vão os pescadores e os devotos, né, acompanhando essa embarcação maior, e aí a gente dá a volta no Lago de Tefé, e aí volta para derrubar o mastro e pegar as frutas, pegar o prêmio, jogar bingo. É como se fosse uma festa junina. Eu ia fazer essa pergunta. Seria algo semelhante a uma festa junina, essa celebração? Muito similar, muito similar. E além da festa junina, de toda a festividade religiosa, tem mais algum outro tipo de festa tradicional aí? Nossa, temos bastante. Aqui a gente adora festejar. Então, aqui na cidade de Tefé, mas quando eu falo cidade de Tefé, você também pode replicar para as outras comunidades, porque todas as outras cidades, porque basicamente todas as festas que a gente faz aqui tem nas outras cidades aqui da região, como se fosse uma tradição. Por exemplo, a cidade de Tefé, ela é conhecida como a terra da castanha. Então, se você for andar mais um pouquinho próximo de Manaus, você vai encontrar a terra da laranja, a terra do cupuaçu. Então, sempre fazem uma associação a alguma fruta ou algum evento. Aqui em Tefé, como é terra da castanha, é tradição a gente fazer todo ano a festa da castanha.
A Festa da Castanha também é um produto turístico, né? A gente atrai muitos visitantes regionais aqui próximo, mas também visitantes nacionais, né? Ela é uma festa cultural, né? A gente elege a Rainha da Castanha, que é uma moça perfeense, que tem que saber dançar, tem que saber... usa também os trajes feitos da castanha, com folhas, com flores e tudo mais. E aí acaba também sendo um evento onde a gente traz uma atração nacional, né? A nossa última edição, quem veio foi o Wesley Safadão. Uau! Aí animou todo mundo, foi uma mega festa. Também é uma festa que dura cerca de 3 a 4 noites também, então mega evento. Aí a gente faz... que acontece a festa? Então, isso é uma falha aqui da administração, a gente não tem uma data fixa, mas muito geralmente é ali entre outubro a novembro. Outubro a novembro. O que eu espero é que em breve a gente tenha um calendário com datas fixas. Aí nesse evento também a gente faz concurso de poesia da castanha, mostra astronômica com pratos da castanha, enfim, uma diversidade de coisas com castanha para os visitantes verem, para os tefeenses também verem, provarem, se orgulharem, de modo geral. Esse é o evento que não tem data fixa, como eu te falei, mas a gente tem outros eventos com datas fixas, como a festa da padroeira também. Eu acho que aí na região de vocês também, toda a cidade tem uma padroeira, né? A nossa aqui a nossa padroeira é a Santa Teresa d'Ávila, que é uma santa portuguesa, não é? Que Tefé, antigamente, era da região de Portugal. Enfim, a gente vai entrar num contexto histórico um pouco mais atrás. Mas, enfim, aí a gente tem em outubro a festa da nossa padroeira, que é Santa Teresa d'Ávila. E também, assim como de todos os outros santos, a gente faz as novenas, levanta mastro, no final a gente faz uma carreata, mas aí já não é no Rio, é aqui na cidade mesmo, com todos os devotos, cantando as músicas, enfim. Era um dos maiores eventos religiosos aqui da região também, mas aí com esse avanço das igrejas evangélicas e protestantes, aí foi se perdendo um pouco, assim. Essa tradição, né, esse evento. Uhum. Mas nas comunidades também é muito comum ainda você ver eles fazendo essas festas, né, essa celebração alusivo aos santos. Outro evento muito grande, muito bonito, que eu me orgulho muito, e quem for olhar no canal vai conseguir ver lá, é o nosso festival folclórico, né? O Brasil, de modo geral, tem um festival folclórico, uma cultura muito rica. Tefé também não fica para trás. A gente tem um festival folclórico aí que dura uns 3, 4 dias também, que é um campeonato, é um evento cultural das danças, não é? Um concurso. Então, é quase como nossa festa junina também, porque tem muitas quadrilhas, as quadrilhas temáticas, as quadrilhas cômicas, vêm e se apresentam, né, para o povo de modo geral. Temos a apresentação das bandas também, bandas locais, os ritmos locais, as tribos, enfim. Aí as danças de modo separado, a gente tem também. A gente tem 3 danças, e aí são as danças que são tradicionais, são originárias de Tefé, e você só vai encontrar em Tefé. Você precisa vir até Tefé para assistir essas danças se apresentarem. Uma delas é a dança africana. Você vai também ver vídeo dela no canal, que é uma dança que fala sobre o período de escravidão, mas que traz para a gente a história dos orixás, não é? Que é ali a religião dos negros. E aí você traz para dançar Iemanjá, você traz para dançar o Xumaré, você traz para dançar basicamente todos os orixás, para dançar e se apresentar com cordão de baianos, e conta a história da abolição da escravatura, enfim. É um evento, assim, é uma dança muito bonita, assim, que só de lembrar já me dá muito orgulho. Lucas, além de todas essas festas que você contou pra gente, como é o carnaval?
O carnaval aqui, a gente tem um carnaval similar ao carnaval aí da tua região, né? São as escolinhas, né, que vão e se apresentam. Mas o auge aqui mesmo, que a gente gosta de dançar, né? O auge são os blocos, e aí eles fecham uma rua só. A cidade não é muito grande, não. Fecham uma rua só, e aí trazem as bandas e tocam marchinha, tocam... A gente não é muito fã de samba, né? Não é muito aqui da nossa cultura. Aqui a gente gosta mesmo de forró, de sertanejo também. Tem dado uma entrada na cena, aqui a gente tem ouvido bastante sertanejo, e também as nossas danças tribais, né, que é o boi garantido, o boi caprichoso, que são as toadas. Então isso também a gente dança bastante aqui. Mas o samba, de modo geral, a gente quase não dança no carnaval, não. Mas tem. E, Lucas, como é a festa do boi garantido? A gente tem, né, a festa do boi garantido e caprichoso, né, que é o boi bumbá, mas fica, como eu te falei, em cada cidade tem ali o seu ícone, né, a sua identidade. A festa da castanha, quem tem essa identidade muito forte aqui na região norte é a cidade de Parintins, que fica ali próximo, não tão próximo, mas no Rio Negro, mais próximo de Manaus. A gente fica assim, mais para norte, eles ficam mais assim para nordeste, eu acho, de Manaus. E aí é lá que acontece esse evento, né? Esse evento também tem data fixa, acontece em junho, também são 3 noites. Cada noite um boi se apresenta, que é o boi garantido e o boi caprichoso, um vermelho, outro azul. É como se fosse assim, Vasco e Flamengo da vida, sabe? Então, é uma realidade muito, muito intensa. Com muito respeito, você consegue ver muito essa celebração do ribeirinho, essa celebração da religião também, quando eles acreditam que vão ressuscitar o boi e tudo mais, porque é todo um enredo que eles contam ali no Bumbódromo. E eu vejo vídeos, reportagens, eu acho que na minha opinião, é uma festa que realmente vale muito a pena conhecer. Eu não tenho vontade, apesar de já ter morado em São Paulo, capital, eu não tive interesse em assistir o desfile de uma escola de samba no Sambódromo. Não tenho vontade de ir no Carnaval no Rio de Janeiro. Eu tenho vontade de conhecer, ir no Carnaval em Salvador, e essa festa aí, que é algo assim grandioso. Realmente, ela tem o título de maior festa folclórica, né, do mundo, assim, porque é realmente um evento muito lindo, a cidade fica cheia de visitantes, assim, é um evento grande, né, similar ao carnaval, então, se você realmente gosta de eventos e tudo mais, vale a pena muito vir. E durante o dia também você pode aproveitar aí já os atrativos da região, né? Tomar banho de rio, andar de canoa, conhecer a floresta, porque o evento só é à noite, né? Como se fosse o carnaval realmente de São Paulo ou de Rio. E tem todas essas coisas, assim, esses atrativos, de modo geral, se você quer ter uma imersão também na cultura amazônica, na culinária, em conversar com as pessoas, conversar com os amazonenses, esse é um bom momento para vir visitar. Que bacana. Lucas, você acha que faltou alguma coisa na nossa conversa, que eu deixei de perguntar alguma coisa? Faltou sim. Faltou falar a gente falou de turismo de evento, de turismo ali das comunidades de Manaus, né, de prédio e tudo mais. Só que eu gostaria de falar um pouco também sobre o turismo ecológico e o turismo de base comunitária que a gente desenvolve aqui, que é muito importante, está em pauta aí toda essa preservação e conservação da Amazônia. E eu queria puxar esse peixe, vender esse peixe aqui para nossa região. Por favor, faça isso. A cidade de Tefé, ela está situada numa região bem estratégica. Se você for parar para pegar o mapa e analisar, ela está bem no centro da Amazônia e por isso ela tem o nome de Coração da Amazônia, né? O nosso slogan turístico é Coração da Amazônia.
tanto a Amazônia brasileira quanto a Amazônia internacional. Então, a gente está aqui a 500 quilômetros de Manaus, a gente está realmente isolado no meio da floresta, onde é até difícil de chegar, e aqui a gente tem unidades de conservações ativas e que trabalham com as comunidades, né? Tanto para pesquisas sociais, como também de turismo, que é a área que eu atuo. A gente tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é onde eu trabalho, que é uma reserva onde se pode fazer visitação e também que se permite a moradia das pessoas, desde que elas usem os recursos de maneira consciente, né, de maneira sustentável. Então, tem todo um controle e tudo mais, inclusive da atividade turística. A gente só pode desenvolver atividade turística lá se for da maneira correta, se for o ecoturismo, se for o turismo de base comunitária, um turismo que respeita o meio ambiente, que respeita os animais, que você não força os animais para fazerem fotos com você, que você deixe uma contribuição social para as comunidades, que emprega o ribeirinho, que emprega as comunidades e que eles também são protagonistas dessa ação. Esse é o turismo de base comunitária que a gente desenvolve nessa reserva. E aí, enfim, se eu for começar a falar aqui, a outra unidade de conservação que a gente tem aqui é a Flona de Tefé, que é uma floresta nacional, né, assim como tem outras florestas nacionais aí pelo Brasil, a gente também tem uma aqui. Essa é extrativista. Ela também, espelhada, né, inspirada na Reserva Mamirauá, as comunidades começaram a ter interesse em turismo de base comunitária. Então, elas se organizaram, abriram as trilhas delas, se prepararam para fazer a refeição dos visitantes e também já estão trabalhando. E isso é muito legal, assim, para quem trabalha com turismo e para quem vem visitar e percebe todo esse protagonismo das comunidades, das pessoas, das mulheres que trabalham e dos jovens que trabalham e que falam do seu local para os visitantes. Isso é muito importante para eles também no processo de identidade, de se sentirem parte de uma coisa importante. Porque a região norte, ela é uma região, assim, onde muitos serviços sociais ou benefícios sociais quase não chegam. Então, assim, o que é quase nosso destino é realmente caçar, pescar ou viver da agricultura, sabe? E ter o turismo como uma alternativa de renda para eles, assim, é muito, muito, muito bom, assim. É muito gratificante trabalhar com isso e ver que eles têm essa opção. Lá no canal também a gente tem alguns vídeos sobre a Flona, sobre o Mamirauá. Então, se o pessoal ficou curioso, tiver interesse, pode ir lá dar uma olhada. E eu acho que é isso, né, Juliana? A gente está vivendo num momento no mundo que a gente precisa repensar as nossas atitudes, os nossos gestos, e em que tipo de pegada a gente vai deixar no mundo, né? E eu sempre falo desse apelo ecológico, desse apelo conservacionista, desse apelo responsável, sabe? Assim, dos lugares que você vai. Visite Disneylândia, vá para Paris e tal, mas se puder, visite o seu país, visite o Brasil, visite as comunidades tradicionais, não só na Amazônia, mas tem todos os outros turismos de base comunitária aqui que trabalham com iniciativas desse sentido, sabe? E é muito importante, a gente precisa muito desse apoio para a gente se manter, né? E são essas iniciativas que preservam a floresta, que deixam a floresta em pé, que cuidam bem dos animais, e não uma empresa de modo capitalista e grande, que só pensa no dinheiro, que, né, não está nem aí para as comunidades e tudo mais. Assim, de modo geral, né? Falando de uma maneira quase que grossa, assim, mas é isso que a gente sabe que acontece, não é? Então é esse o meu apelo. E o estado do Amazonas, ele sofre com isso, né? Querendo ou não, a nossa floresta está aí, estão de olho. Sim. Enfim, vamos valorizar um pouquinho o que nós temos e, obviamente, se for do interesse, ficarem curiosos em conhecer, vá para outras regiões, não só região sudeste ou região sul do Brasil, até mesmo região nordeste, em busca das praias.
Nós temos muita coisa boa, muita coisa para mostrar. Particularmente, eu não conheço nada da região norte. É um lugar também que eu preciso pisar para ampliar os meus horizontes, ampliar o conhecimento e poder falar com mais propriedade também, né? Lucas, queremos agradecer a sua participação, agradecer a sua fala. Eu acho que foi, assim, um achado, foi valiosíssimo todas as informações que você passou para a gente. Espero que, num projeto futuro, você possa participar novamente e, obviamente, o que precisar da gente aqui na região Sudeste ou do Falar Português Brasileiro, estamos à disposição. Obrigado, querida. Eu que agradeço imensamente. Estou muito feliz de participar e poder falar ainda da minha região, falar do que eu trabalho, falar das comunidades. Eu fiquei muito feliz. Também pode contar, fica aí aberto o convite para quando você quiser vir visitar a gente. E é isso. Pessoal, já se inscreveram no canal? Deixem o seu joinha. Acessem, o link está lá na descrição do vídeo, acessem o canal do Lucas, conheçam um pouquinho mais sobre a região dele, sobre o estado dele, qualquer coisa, entre em contato com ele lá pelo canal, deixando um comentário, ou então se ficar com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Lucas, obrigada de coração, beijo grande para você aí e até a próxima ou até a minha visita ao seu estado. Tchau, até tchau. logo, querida. Barrancas de terras caídas, faz barrento nosso Rio-Mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor.